Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um treinamento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa, eu sou advogada aqui da empresa Doutor Escritura e hoje nós falaremos sobre o tema mais temido por todo mundo. eh, não o mais temido, mas assim, uma forma de regularização de imóvel mais utilizada aí por todos, né, as pessoas que desenvolvem a regularização de imóveis, mais especificamente por advogados, porque é um ato privativo do advogado. A uso capião, ela só pode ser feita, só pode ser requerida, seja judicialmente ou extrajudicialmente, através de um advogado. Sem um advogado, não é possível requerer a uso capião, né. Então hoje nós falaremos desse tema bem importante, que contém inúmeras peculiaridades, tá. É óbvio que em 1 hora eu não vou conseguir falar tudo sobre a uso capião judicial e extrajudicial, mas hoje aqui nós falaremos sobre os principais pontos, né, e tudo que você precisa saber para poder, ajuizar uma ação de uso capião ou, requerer administrativamente de forma extrajudicial no cartório de registro de imóveis, tá bom? Então vamos ao conceito do que é a uso capião, né. Então é uma forma originária de aquisição de uma propriedade, né, que precisa ser necessariamente, exercida a posse mansa, pacífica e ininterrupta por determinado período de tempo. Então, a lei estabelece vários requisitos para que uma pessoa possa adquirir, né, por meio do usucapião, né, a posse originária daquele imóvel ao qual, está pleiteando o usucapião. Quando nós falamos em posse, nós temos, assim, a visão de que a posse, ela precisa ser de que forma? Ah, eu comprei ali, de uma pessoa um imóvel, através de um contrato de gaveta, e eu vou morar ali naquela residência, vou morar ali, entro naquela residência, faço algumas reformas, através do contrato de compra e venda passo o IPTU para o meu nome, e aí eu estou exercendo a posse do imóvel, né, eu não tenho, a propriedade em si, porque de forma, né, transferível através da escritura pública e o registro no cartório de registro de imóveis, porque eu comprei apenas através de um contrato de compra e venda, e vai ficar por aquilo ali mesmo, depois eu regularizo, é assim que muitas pessoas pensam, né. Ou aquele imóvel ele tem alguma pendência, né, que passou, então não tem como fazer escritura pública, não tem como registrar na matrícula daquele imóvel. Deixando bem claro que muitos imóveis objeto da usucapião, não tem matrícula, então é só feito ali um contratinho de gaveta, a pessoa, né, adquire aquele imóvel, vai morar naquele imóvel e está exercendo a posse daquele imóvel, né. Ou seja, não é possível registrar a posse na matrícula do imóvel, né. Ela não consta na matrícula, é apenas um fato. Fato esse que adquiri o imóvel, estou residindo naquele determinado local. Em alguns estados, a posse ela poderá ser, né, registrada por escritura pública, que é a escritura declaratória, em alguns estados, a depender lá do cartório de notas, né, então é em alguns, não é geral, e aí precisa verificar cada cartório para ver se, efetua, realiza essa escritura declaratória. É possível inventariar, né, o imóvel objeto de posse, né, igual aquele exemplo que eu dei ali. Comprei aquele imóvel, residi ali com os meus pais, né, por toda a minha vida, meus pais adquiriram imóvel, residi ali por toda a minha vida com eles, e aí eles vieram a falecer. Aquele imóvel tem apenas contrato de gaveta. Então não foi feita a documentação. Ah, agora a gente precisa inventariar os bens deixados pelo meu pai e pela minha mãe. Ah, tinha essa casa, tinha, um carro, tinha outros bens ali, mas eu posso inventariar esse bem que tem apenas contrato de gaveta, que a gente exerceu a posse por tantos anos? Pode. Incluir lá no inventário, exerceu a posse de tal imóvel durante tantos anos e vai constar lá, então ele é possível inserir no inventário.
Uma dica bem importante que eu inseri aqui é elaborar uma ata notarial de posse. Por exemplo, eu moro nesse imóvel, comprei apenas com contrato de gaveta. Aí passou uns anos, vou até o cartório de notas e vou solicitar uma ata de posse. O que é a ata de posse? Ata notarial que atesta que eu exerço a posse daquele imóvel, né. Alguns advogados ou todos aqui que estão assistindo e já, utiliza esse meio do uso capião para regularizar imóveis, sabe que é um requisito primordial para o inventário extrajudicial é a ata notarial, né. Então, a ata notarial de posse, ela pode ser feita por aquela pessoa que exerce a posse daquele imóvel. "Estou ali há tantos anos, hum, interessante, vou até o cartório, vou solicitar essa ata de posse". Por quê? Posteriormente, quando eu quiser vender esse imóvel, ou até mesmo se eu quiser inventariar, teve uma ata ali, né, ata notarial, que depois eu vou falar certinho o que é, quais são os requisitos, né, para que a ata notarial seja, né, redigida ali pelo cartório de notas. E posteriormente, se eu quiser vender esse imóvel, eu posso ceder essa posse. "Olha, teve uma ata notarial aqui de posse, estou cedendo para você", né. João está cedendo para Maria a ata notarial de posse, que Maria poderá utilizar posteriormente para regularizar esse imóvel. Então, iniciaremos pela usucapião judicial, que é o processo judicial, né, para reconhecimento da propriedade através da posse prolongada, mansa, pacífica e ininterrupta, né, e por determinado período de tempo. Requisitos legais, repetindo, posse mansa, pacífica, ou seja, sem oposição, sem divergências. Decurso do prazo legal, né, que varia, de acordo com a modalidade, né, período mínimo que eu estou ali naquele imóvel. Para requerer o usucapião, nós teremos que selecionar uma das modalidades, ordinária, extraordinária, familiar, que todas elas têm os seus requisitos, únicos, né. Então o decurso do prazo legal é esse: atingir 15 anos de posse, mansa, pacífica, ininterrupta, 5 anos, 2 anos, né. Nós veremos ali à frente as modalidades. Boa-fé e justo título. Esse é exigido, no usucapião ordinário, né, que é documento que demonstra uma tentativa legítima de aquisição do imóvel e a crença de que aquela posse era válida, né. Adquirir através aqui do contrato de compra e venda, tenho aqui, né, eh esse documento, boa-fé e justo título. Então, falaremos agora sobre as modalidades. Vocês estão vendo aí o slide? Eu inverti aqui. Eu irei começar tá aqui primeiro ordinária, eu irei começar aqui pela extraordinária. Então, modalidade extraordinária, que requer 15 anos de posse sem a necessidade de justo título. "Ah, eu comprei esse imóvel aqui, meus pais adquiriram esse imóvel, né, eles estão aqui nesse imóvel por 30 anos", já se encaixa na usucapião extraordinária. Aí tem a complementação de documentação que você vai apresentar: IPTU, fotos do imóvel que você reformou, que você reforma, conta de água, luz ou qualquer outro documento que ateste ali, né, a posse no imóvel. Aí temos também a ordinária, que requer 10 anos de posse e justo título, né, exemplo, escritura de compra e venda sem registro, formal de partilha sem averbação, cessão de direitos possessórios, escritura, de doação não registrada, né, tem todas esses, instrumentos ali que, caracteriza o justo título. Temos também a especial urbana, 5 anos, requisito mínimo, para quem tem um imóvel de até 250 metros quadrados e utiliza para moradia própria, né, é importante, moradia própria, não pode estar alugado, não pode estar ali: "Ai, eu tenho vários imóveis e daí aquele ali, eu exerço a posse dele, porque eu recolho IPTU, eu estou sempre ali, mas eu não moro ali". Então, a especial urbana já é para um meio específico. Especial rural, 5 anos,
para posse em área de até 50 hectares, utilizada para produção. Eu moro lá, no meu sítio de até 50 hectares, eu eu planto mandioca, feijão, tenho uma horta, tiro ali minha subsistência dessa área, eu como através ali das minhas plantações, né, o feijão, a mandioca, tudo. Então, nesse sentido. Temos também a coletiva para grupos de baixa renda em área urbana, com 5 anos de posse. Geralmente, é aquela área, né, que é um todo, e aí várias pessoas tá ali no mesmo ambiente. Então aí vai requerer o uso campeão coletiva, que aí, né, apresentando toda a documentação necessária que nós falaremos aqui posteriormente, né, a possibilidade do juiz ou extrajudicial conceder, né, a ao uso capião, e aí essas áreas elas serão divididas e cada uma delas terá uma matrícula, né, porque geralmente ou não tem matrícula ou tem uma matrícula mãe. E nós temos também a modalidade de uso capião familiar, que é o quê? Posse exclusiva, 2 anos de posse exclusiva após o abandono do cônjuge. Então, eu moro nessa residência com meus filhos, meu cônjuge simplesmente me abandonou, eu não posso ficar desamparada, né, eu preciso desse imóvel para morar com os meus filhos e posteriormente ele pode voltar, exigir alguma coisa e eu ter que, né, ir pra rua com os meus filhos, então eu vou procurar assistência, né, de uma empresa que faz regularização de imóveis, igual você, doutora escritura, e vou regularizar, né, essa situação. O uso capião familiar cabe muito bem. Então eu coloquei aqui uma imagem ilustrativa, né, dos principais tipos de uso capião, a extraordinária, que está disposto no Código Civil, no artigo 1238, né, a ordinária, Código Civil também, artigo 1442, especial urbana, Constituição Federal, artigo 183 e o Código Civil, no artigo 1240. A coletiva, né, Lei 10.257 de julho de 2001 e a especial rural, que está prevista na Constituição Federal, no seu artigo 191 e no Código Civil, né, no artigo 1239. Então essa imagem ilustrativa, fala basicamente o que eu expliquei ali atrás, né, sobre as modalidades. Como funciona esse procedimento judicial? O que eu preciso? Você precisa de um advogado, igual eu falei anteriormente. Você vai contratar lá um advogado, se você é advogado, você vai solicitar toda a documentação do seu cliente, que é o quê? Documentos que comprovem a posse naquele imóvel, contrato de compra e venda, documentação de IPTU, conta de água, luz, fotos do seu cliente naquele imóvel. Declaração dos vizinhos, né, essa pessoa ela mora aqui há 20 anos, né, declaração dos vizinhos, realmente essa pessoa mora aqui há 20 anos. Então na petição inicial, né, que é o primeiro documento que você vai incluir ali, deve conter todos os documentos comprobatórios da posse, que é o que eu acabei de falar, que você vai solicitar ao seu cliente. Você vai fazer um checklist lá de todos esses documentos que eu falei e vai enviar para ele: "Olha, para conceder o uso capião para você para, analisar a possibilidade de uso capião para você, eu preciso dessas documentações". E aí você vai ver em qual modalidade seu cliente se encaixa. Aí você pegou todas as documentações, procuração do seu cliente, eh comprovante de água, luz, todas as documentações que eu já falei aqui, você vai ajuizar a ação. E importante, o inventário nós conseguimos ajuizar uma ação, por exemplo, eh, os bens está lá em Santa Catarina, judicial e extrajudicial, mas eu quero realizar o inventário aqui, eu consigo. A uso capião não, a uso capião ela tem que ser necessariamente onde está o imóvel. Então, por exemplo, eu estou em Foz do Iguaçu, meu imóvel, o imóvel do meu cliente, ele está aqui localizado em Foz do Iguaçu, preciso regularizar, então será ajuizada a comarca de Foz do Iguaçu, e assim sucessivamente. Eh
Então, contendo todos os documentos, procurações, memorial descritivo, que eu vou falar posteriormente, citar documento por documento, você, advogado, irá ajuizar a ação. E aí, qual o próximo passo? Citação, notificação do proprietário registral e dos confrontantes, os vizinhos, né? Quem está ali em volta dele. O juiz vai querer, citação. Ele mora ali mesmo, essa pessoa, ela reside ali? O que você tem a dizer sobre? Manifestação do Ministério Público. O Ministério Público sempre é citado, intimado, para poder, se manifestar caso haja interesse do município, né, quer dizer, do Ministério Público, errei aqui. Interesse social. Produção de provas. Às vezes precisa de prova testemunhal, igual eu falei ali, os confrontantes. Não, realmente, né, precisa ouvir os confrontantes para não deixar dúvidas de que aquela pessoa ela reside naquele imóvel há 25 anos, né. Prova pericial, em alguns casos, sim, é necessário. E outros, tipo, meios probatórios, né. Precisa ouvir uma outra pessoa lá que não é confrontante, mas ela presenciou ali, ela morou, ela foi confrontante, né, durante tanto tempo. E aí, posteriormente, a sentença judicial, se decide se concede ou não ao uso capião. E aqui eu coloquei registro no cartório, abreviei. Após a sentença judicial, né, todos os advogados sabem, e os, né, franqueados aqui que não são advogados, após a sentença, há a possibilidade recursal, de você recorrer. "Ah, a sentença foi improcedente, vou recorrer porque eu não concordo". Aí tem todo aquele processo de, né, de recorrer ali, até que esse processo seja transitado e julgado, e se foi sentença procedente, aí há o registro no cartório. Após a sentença, né, ou recursos ali, que foi julgado procedente, o imóvel será registrado no nome do novo, né, do possuidor, do seu João, da dona Maria, que morou ali 25 anos e, né, logrou êxito no processo e né, conseguiu ali a sentença, de procedência. Eh, Agora nós iremos aqui para uso capião extrajudicial. A uso capião judicial, eu falei de forma mais sucinta, porque é mais complexa, não tem como eu falar aqui de várias formas, porque cada caso ele precisa ser analisado minuciosamente. Então eu falei os princípios básicos ali. Eu, advogado, analiso a documentação, vejo em qual modalidade, né, vejo o que é possível ser feito, e aí eu vou ajuizar a ação. A uso capião judicial é quando há divergência, né, confrontante ali, há litígio, se houver litígio ali, né, de alguma das partes ali, é necessariamente pela via judicial. Em alguns casos, a gente analisa a documentação e vê, pode ser extrajudicial aqui, mas eu prefiro judicial porque, eu acho que vai trazer mais segurança para o meu cliente. Eu acho que uma sentença judicial aqui nesse caso seria pertinente, então depende muito do caso concreto, né, para você poder analisar e ver o que é melhor, qual é a melhor saída para o seu cliente. É óbvio que a extrajudicial facilita a vida, porque judicial é morosidade, né, demora muito tempo, né, eh, aí vai intimar as partes, vai citar, intimar as partes, Ministério Público, houve divergência, eh, corrige ali documentação, emenda petição inicial, então é um processo bem moroso. Quem é advogado e já fez aqui, ajuizou uma ação de uso capião judicial sabe que ali 5, 10 até 15 anos fica ali se houver algum impedimento ali que, né, precisa ser sanado. Então nós falaremos agora da uso capião extrajudicial, que surgiu, né, para facilitar a vida dos advogados, né, e das pessoas que realizam, né, a regularização de imóveis. Se você é franqueado e você não é advogado, você tem a parceria com um advogado. Então o uso capião extrajudicial sempre vai ser a melhor opção. Até 2016, a uso capião só era possível requerer pela via judicial, né. No entanto, com o provimento 65 de 14 de dezembro de 2017, foi permitido o uso capião extrajudicial, que facilitou ali a vida de todo mundo. Facilitou entre aspas, porque
como é algo relativamente novo, alguns cartórios dificultam os pedidos dos advogados, né. "Ai, não tem tanta segurança, não recebeu tanto treinamento, é algo, assim, que eu vou transmitir, né, a propriedade de um determinado imóvel para outra pessoa". Então, às vezes, alguns cartórios aí pelo Brasilzão afora, é bem difícil de você requerer, né, fazer esse processo via extrajudicial. Por isso que quando eu estava falando no judicial, muitas vezes, se você fez pesquisa de campo ali, se aquele cartório, de registro de imóveis é complicado, só tem aquele, muitas vezes é muito melhor você ir para via judicial. Uma dica bem uma dica não, uma curiosidade, né, que muitas vezes eu recebo os clientes e falam: "Doutora, é possível, o uso capião de requerer o uso capião por herdeiro?" Eu falo: "Sim, é possível. É possível, né, se você for pesquisar julgados, a sentença de procedência, assim como há muitas sentenças de improcedência, e daí a uso capião, de herdeiros eu já não indico muito fazer pela via extrajudicial, né. Mas tem um pulo do gato. E aí, vou citar um exemplo que eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender. João, né, era o João e Maria, eles tinham 3 filhos. Aí, eles faleceram e desses 3 filhos, uma filha não tinha onde morar. Foi morar lá na casa deles. E os outros 2 irmãos eram mais ocupados, foi passando, ok, tudo bem, não tem problema ela morar lá. Esse período conta como período de posse dela, dessa irmã que tá lá? E aí, sim ou não? Não, não conta como período de posse. Eh, Terá que ter a ruptura dos irmãos, e eu vou citar o exemplo. Essa irmã que tá lá, ficou um tempo lá, daí o outro irmão veio: "Olha", vou dar um nome aqui, João e Maria também. "Olha, Maria, você tá aqui há tanto tempo, você não paga aluguel, faz aí". Agora, né, eu e a nossa outra irmã aqui, nós decidimos que nós queremos um aluguel, não é justo você morar aqui nesse imóvel que é objeto de herança, não é só seu, é nosso também, e você não paga aluguel. Não é justo, a partir de agora nós queremos exigir, né, o aluguel ali. Você vai ter que pagar aluguel. Daí a Maria fala: "Eu não vou pagar aluguel. É imóvel dos nossos pais aqui, vocês cada um de vocês tem o imóvel de vocês, eu não vou pagar aluguel, acabou". Aí os outros irmãos: "Não, então se você não vai pagar aluguel, nós tomaremos as medidas cabíveis", né. Nessa ruptura entre os irmãos, aí começa a contar o tempo de posse da Maria para ela poder requerer o uso capião, que muitas pessoas acham que não, a Maria morou lá 20 anos, sim, contou posse. Aí você advogado, você pega um caso: "Ah, ela morou lá? Nenhum dos irmãos falou nada, deixou por isso mesmo". Então não houve a ruptura, se não houve a ruptura, não começou a contar tempo de posse. Se não contou tempo de posse, não cabe uso capião de herança, entendeu? Então é algo bem importante que eu acho legal falar para vocês, porque, a gente tem que saber essas peculiaridades para a gente poder, né, defender nossos clientes ou, né, saber pegar um caso, ó, analisando aqui, bem de herança, houve ruptura? Não, a gente nunca ligou, eu deixei ela lá, deixou ela lá, mas assim, e agora, será que ela pode usufruir esse imóvel? Não, não houve ruptura, né. Então, falaremos agora aqui da usucapião extrajudicial. Igual eu falei, né, a partir de 2017 foi permitido a usucapião extrajudicial. Então qual é a definição? Procedimento realizado diretamente no cartório de registro de imóveis, sem necessidade de processo judicial, para reconhecimento de uma propriedade pela posse prolongada. E a base legal é o artigo 216-A da Lei 6.015 de 73 da Lei de Registros Públicos, inserido pelo CPC, além do provimento 65 de 2017. Então, quais são os requisitos? Posse ininterrupta, a mesma coisa ao uso capião judicial. Mansa, pacífica, ininterrupta
E é isso. Também decurso do prazo legal exigido, né, tem que ter a se encaixar em uma das modalidades, né, com seus requisitos. E o requerimento, artigo 3 precisa do requerimento, artigo 3 do provimento 65. Então assim, vamos fazer análise de caso para um usucapião extrajudicial. Solicitar a documentação que comprova a posse. Tenho aqui, né, um contrato de compra e venda, moro ali há tantos anos, se encaixa na modalidade ordinária, extraordinária, eh, gos tem todos os documentos aqui, ok, preciso fazer o requerimento, segue o 319 do CPC, que é os requisitos da petição inicial. Tem que ter lá, toda a qualificação, explicar a historinha dos fatos, e do direito ali, qual modalidade se encaixa, e dos pedidos. Concordância do proprietário registral dos confrontantes, a documentação completa, que é a ata notarial, planta, memorial descritivo e certidões que eu falarei posteriormente. Não pode haver litígio judicial sobre a posse do imóvel. Um adendo bem importante, por exemplo, eu fui lá, reuni toda a documentação, fiz o requerimento no cartório de registro de imóveis, demorando muito, quero desistir, quero ir para a via judicial. Pede a suspensão no cartório de registro de imóveis daquele pedido lá de uso capião e ingressa na via judicial. Tempo de posse do imóvel. É uma das perguntas mais comuns que os clientes em geral fazem. A resposta depende da modalidade que aquele cliente se encaixa. "Ai, moro lá há 20 anos", extraordinária, né. "Ai, ordinária, 10 anos", justo título, né. E por esse motivo a lei, né, previu-lhe diferentes figuras a uso capião. Para cada figura, um prazo. É sempre necessária a análise do caso real, né, do advogado especialista, pra ver se aquele cliente se encaixa realmente na modalidade de usucapião. O que acontece? Muitas vezes, muitos advogados acham que o usucapião é algo simples e não pega ali documentos mínimos, coleta documentos mínimos do seu cliente, vai lá no registro cartório de registro de imóveis, "Não, isso aqui, ok, vai lá". Não faz ata notarial, que acha que não tem necessidade, não reúne a documentação necessária e aí não dá certo. Da mesma forma na via judicial. Quando cabe ao uso campeão extrajudicial? É meio redundante o que eu coloquei aqui, porque eu já falei para vocês. O procedimento cartorário é uso campeão extrajudicial tem lugar quando se obtém a concordância dos envolvidos. Neste caso, não há lide, não há problemas. E o registro pode ser feito burocraticamente pelo oficial de registro de imóveis. Não há interferência do poder judiciário, ao menos a princípio, se o oficial de registro de imóvel verificar a presença dos requisitos legais para uso capião, que fará a transferência do imóvel para o novo dono independente de ordem judicial. Então, você reuniu toda a documentação, ata notarial, bonitinho, tudo certinho ali, chega no cartório de registro de imóveis, que é assim, né, é o céu se isso acontecer, sem nenhuma nota devolutiva, sem nada. Se você precisar, se suscitar dúvida nenhuma, opa, aqui, ok, concedida. Vantagens ao uso capião extrajudicial. É mais vantajosa pela simplicidade em tese e celeridade, quando comparado com o rito judicial. Realmente, se você for comparar extrajudicial com judicial, é um abismo gigantesco, né. Que daí você vai fazer ali de forma extrajudicial, você vai ter que extrajudicial, ai, fiz o requerimento tudo certinho, houve ali a exigência para apresentar documentação, ok, vai lá, apresenta, é mais rápido, né, do que o judicial. Daí tem prazo de muitos dias, não que no extrajudicial não tenha, mas não tem nem comparação. Então uma checklist para uso capião extrajudicial: buscar o advogado, preparar um requerimento, né, buscar um advogado de sua confiança, que saiba todos os macetes para poder requerer, eh, preparar o requerimento com a qualificação completa, pessoa física,
nome dos requerentes, RG, CPF, nacionalidade, profissão, regime de bens, endereço. Se for pessoa jurídica, qualificação, né, CNPJ, endereço, contrato social, qualificação completa, representante, modalidade do uso capião, né. Importante que, por exemplo, mora o João e a Maria naquele imóvel e eles são casados, né, qualificar ambos ali, né, João e Maria, tá-tá-tá, casados, né, é bem importante. Agora nós falaremos aqui, sobre a ata notarial. O que é a ata notarial? Posteriormente, o interessado, representado por um advogado, deverá apresentar a ata notarial e os demais documentos necessários ao responsável pelo respectivo registro de imóveis, que, analisando a documentação, em caso positivo, procederá ao registro. A ata notarial é um documento assim bem importante no caso de requerimento de uso campeão extrajudicial. Por quê? A ata notarial é um documento produzido pelo cartório de notas, ao qual o cartório de notas pode ou não ir até o imóvel e observar lá. Ah, eu preciso, você vai lá, o advogado vai lá solicitar a ata notarial. Meu cliente, tal, ele mora em tal imóvel há 20 anos, e eu preciso dessa ata. E é muito importante que o advogado acompanhe de perto a produção dessa ata. Por quê? Você vai requerer que tenha todos os detalhes minuciosos ali naquela ata, porque isso vai ser fundamental na concessão da pra análise de concessão ali da uso capião extrajudicial. Porque muitas vezes o cartório: "Ah, não vou em loco, porque eu acho que não há necessidade. Conheço esse imóvel, esse bairro, esses dias, veio um outro colega aqui para um outro advogado para solicitar, né, para apresentar aqui a solicitar uma ata notarial, e nós fomos lá em loco, nós já verificamos e é vizinho aqui dessa outra pessoa, então não precisa ir em loco. Já sei, aí você advogado vai colocar lá: "Eu preciso que consta que ele mora ali há tantos anos, que ele fez tal benfeitoria, que a vizinha dele é a Joana mora ali há tanto tempo, tá aqui ó, a Joana declarou que ele mora ali há tantos anos, se quiser ir verificar", entendeu. Mas o ideal é que a gente solicita ali que nós advogados que, o cartorário vá até ali a residência para poder atestar, tudo aquilo que ele vai escrever, né. Então o que é ato notarial? É um ato lavrado pelo, tabelião no cartório de notas, que tem natureza autenticatória, dotada de imparcialidade, visando a proteção de direitos, sem prejuízo de valor ou opinião sobre os fatos declarados. Seu grande objetivo é organizar os fatos alegados e as provas correlacionadas. Então ele vai lá, o advogado pega toda aquela documentação que ele solicitou, contrato de compra e venda, todos aqueles comprovantes de pagamento de IPTU que o cliente dele tem, aquelas fotos que o cliente dele apresentou, que ele mora lá desde tanto, de ano a ano, levo lá, eh, reformas que eu fiz no imóvel, eu guardei ali notinhas, toda aquela documentação ele leva lá no cartório de notas e, além disso, o cartório de notas, né, o cartorário, representante lá do cartório de notas vai até o local para verificar se aquilo ali é verdade, se tudo aquilo ali realmente é verdade, conversa com os vizinhos e vai constar tudo na ata notarial. Tem alguns advogados que opta por não realizar a ata notarial, porque é caro, não é algo barato, né, é algo que exige ali um valor elevado e nem todas as pessoas têm condições, né, nem todos os clientes têm condições de arcar com os custos da ata notarial, né, que já vai estar arcando com os custos de advogado, e mais a ata notarial, mais a documentação, certidões, né. Então quais são os documentos necessários para a ata notarial? Documentos que comprovem a posse e realização de obras, documentos que comprovem o tempo de posse, o justo título, declaração de anuência dos proprietários confrontantes, se concordarem, é uma declaração. Eu, Joana, atesto que Maria mora aqui ao meu lado, na casa ao direito, há 20 anos, nós nos conhecemos, esse período, nos criamos aqui, nossos filhos, pá-pá-pá, uma declaração. RG e CPF, né, comprovante de residência, comprovante de estado civil do possuidor, do seu cônjuge, né, se houver,
bem importante também. Procuração ortogânica poderes ao advogado, né, do requerente do seu cônjuge, e o comprovante de pagamento de taxas judicial em caso de pedido de gratuidade de justiça, deve haver declaração afirmando não ter condições de arcar com as despesas processuais, juntamente com os documentos que comprovem a renda. Isso nesse caso é no caso do uso capião extrajudicial, né. Muitas vezes o seu advogado ele analisa e vê que a melhor opção é ajuizar uma ação para poder solicitar, requerer ali a justiça gratuita ao seu cliente. Então, no meio de toda essa documentação que eu falei para vocês, é obrigatório a planta do imóvel, que é o quê? Ela deve ser assinada pelo profissional habilitado pelo CREA, o arquiteto ou o engenheiro, e pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula. Ocupantes e qualquer título a qualquer título do imóvel usucapiendo do imóvel confrontante, com firma reconhecida em todas as assinaturas. Você vai contratar um engenheiro ou arquiteto, né, planta lá do imóvel, contendo todas as especificações do imóvel, localização, tudo certinho, e aí todo mundo vai assinar ali, né, os seus clientes que te contrataram, os confrontantes, se possível, né, nem sempre é possível, e, né, todos os denominados à assinatura para poder dar certo ali. Memorial descritivo. Deverá ser assinado por profissional habilitado pelo CREA e pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula. Nem sempre isso é possível. É difícil isso acontecer. O ocupante de qualquer título do imóvel escapeando e do imóvel confrontante, com firma reconhecida de todas as assinaturas. Ou seja, meu cliente que mora lá há 20 anos e os vizinhos. Os vizinhos toparam, eles conseguem, né, assinar, conseguem ali dar o visto deles. E o laudo técnico, assinado por profissional habilitado no CREA, contendo a expressão intramuros, que os trabalhos foram efetuados pessoalmente e que as divisas são claras e respeitadas há muitos anos, com reconhecimento de firma e do responsável técnico dos levantamentos. Nossa, gente, hoje eu tô bem cansada, então perdoe aí, ah, as falhas aqui. Então o laudo técnico é naquele mesmo sentido da planta memorial descritivo que tem que, né, constar dados ali do imóvel, esse laudo técnico mais especificamente sobre, as divisas que elas são claras e respeitadas, né, há tantos anos, tá tudo certinho ali. E as certidões, que é bem importante também, na via judicial e na via extrajudicial. É possível, ajuizar uma ação de uso capião, né, de um imóvel que não há matrícula? Sim, é possível, você vai constar lá: "Olha, esse imóvel não há matrícula, apenas a inscrição imobiliária ali". Não tem problema nenhum. No mesmo ato da usucapião, né, se for judicial, ele se for concedido a sentença procedente, né, ao o juiz vai solicitar, né, a abertura da matrícula ou eu sempre gosto de solicitar, né, "Ó, em caso de procedência, abertura de matrícula". E no mesmo ato ali de usucapião extrajudicial, você solicita no requerimento que tu tá fazendo: "Olha, não tem matrícula imóvel, tem apenas tais documentos, solicita a abertura de matrícula de tal imóvel". Então, as certidões negativas dos distribuidores de justiça estadual, federal, aonde o imóvel, né, está localizado, expedido nos últimos 30 dias, demonstrando a inexistência de ações que caracterizam a oposição à posse do imóvel, em nome das seguintes pessoas: do requerente e seu respectivo cônjuge ou companheiro, se houver, do proprietário do imóvel, né, a ser execuído, e respectivo cônjuge ou companheiro, de todos os demais possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se houver, em caso de sucessão de posse, que é somada à do requerente para completar o período aquisitivo da usucapião. Por exemplo, eu comprei esse imóvel, mas antes o Cláudio morava aqui. O Cláudio morou ali durante 20 anos, então eu posso, né, contar aquele período dele para somar o meu, para eu poder requerer a usucapião. E aqui também é no caso de sucessão de posse, que é o que eu acabei de falar. Certidão negativa de débitos da prefeitura, só que assim, aqui certidão de débitos negativa da prefeitura, é importante dizer que
Se você tem dívidas de IPTU, não impede, né, o requerimento ali da usucapião, seja ele judicial ou extrajudicial. Obviamente que isso pode ser questionado, mas não pode ser impedimento. Não posso ser impedida de ajuizar uma ação ou requerer no cartório de registro de imóveis ali a usucapião extrajudicial por ter dívidas de IPTU. Certidões de ofício do registro de imóveis em ter teor, se o imóvel tiver matrícula, ônus e ações negativa de alienações posteriores em caso de transcrição. Se o imóvel não tiver registro identificado, certidões negativas de busca. Então ele não tem matrícula. Não consegui achar matrícula, não consegui achar certidões. Então vou solicitar, né, a certidão negativa de busca, que é um documento que o cartório vai fazer lá: "Olha, não encontramos matrícula de tal imóvel, da rua tal, número tal, CEP tal". Se o imóvel for rural, deverá ser apresentada a inscrição do CAR, Cadastro Ambiental Rural, a declaração profissional do responsável, né, de que os dados inseridos no CAR correspondem aos levantamentos efetuados. Também é necessária a apresentação da CCIR, quitado, expedido pelo INCRA, e o ITR dos últimos 5 anos, certidão negativa acompanhada do último ITR. Também não é requisito que para requerer judicial ou extrajudicial de um imóvel rural precisa ser necessariamente ITR quitada. É muito bom, eu sempre falo para meus clientes: "Você mora no imóvel há tantos anos, é um pouco incontroverso tu não recolher ali, né". "Ah, mas é que eu não consegui, porque é uma área maior e tem várias tá ali registrada ali uma matrícula inscrição imobiliária para aquele tanto ali, e aí mora outras pessoas ao lado e eu não consigo". Tem isso também, por isso não é autoimpeditivo. Então, foi isso sobre usucapião judicial e extrajudicial, esse treinamento, né. Eu falei que não teria como abordar, eh, de forma muito minuciosa, porque a usucapião de qualquer imóvel, ela exige uma análise preliminar, porque cada caso é específico, tanto na sua modalidade, tanto na sua documentação necessária, né. Mas eu acho que eu tentei transmitir a vocês, de forma bem didática para que vocês, tenham conseguido entender, né.